A palavra desta noite está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34. Não pula esse vídeo, fica comigo até o final, porque esta palavra é para você e para mim também. Ô glória! Eu quero aqui cumprimentar a todos os amados ouvintes da palavra de Deus com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com a oração da noite, acompanhado com ela uma palavra de fé. Quem começa o dia pedindo, termina agradecendo. E nesta noite queremos agradecer pelo dia que Deus nos deu. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos dar graças em tudo, até nos momentos ruins, nos momentos difíceis. Mesmo você comendo arrozinho com feijão, sem uma misturinha, uma comidinha simples, agradeça a Deus. É agradecendo que os momentos difíceis da nossa vida vai passar. É agradecendo que as portas vão se abrir. É agradecendo a Deus que nós vamos vencer. Amém? Eu quero aqui também pedir para os amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que fica comigo durante este vídeo, porque se você entra e logo em seguida você sai, você perde a bênção. Amém? Deus quer falar com você, tanto na palavra, Deus quer te abençoar através da oração, Então fica ligadinho, não perca a sua bênção não. Deus tem visto as tuas lutas, tudo que você tem passado por esses dias. E Deus preparou esta palavra para te confortar, para te fortalecer, para te dar força. Todos os dias eu tenho pedido em favor de todas aquelas pessoas que estão sofrendo. Sempre eu peço que as mãos de Deus estejam sempre estendidas, guardando a sua vida e toda a sua família. Eu sempre peço todos os dias que os ouvidos do Senhor Deus estejam sempre atentos ao teu clamor, à tua oração. Por que eu peço? Está lá em Isaías, capítulo 59, e o versículo 1. Eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa te abençoar, nem seus ouvidos tampados para que não possa te ouvir. Então, meu amado ouvinte da palavra de Deus, você está sendo guardado pela mão poderosa de Deus. Deus nunca te esqueceu, Ele está sempre atento ao teu clamor, à tua oração. Amém? Eu quero aqui compartilhar este versículo que Deus me deu nesta noite. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28 em diante. Eu vou dar uma resumida aqui por causa do tempo. O tempo aqui é curto, tem a oração daqui a pouco. A palavra fala que Jesus chega ali no território ali dos Gadarenos. Jesus estava passando por aquela região, quando de repente surge dois homens ao encontro de Jesus, e eles vieram clamando, pedindo ajuda. E quando Jesus para ali para ouvir aqueles dois homens que veio ao encontro de Jesus pedindo ajuda, Jesus viu que aqueles dois homens estavam endemoniados. Eles estavam possuídos, estavam cheios de demônios. E de repente, aqueles demônios começaram a falar na boca daqueles homens. Leia a leitura aí para você ver. Começou a falar na boca daqueles homens. E os demônios falavam assim: Jesus, filho de Deus, por que você veio aqui nos incomodar? Olha para vocês verem. Não é chegado o nosso tempo. O que os demônios estavam querendo dizer para Jesus? Por que você apareceu aqui? Em outras palavras, ainda não acabamos de destruir estas vidas. Esse foi o sentido que os demônios falaram para Jesus. Ainda não terminou, ainda não é o nosso tempo. Quer dizer que ainda eles iam continuar judiando daqueles dois homens, destruindo aos poucos, até acabar com a vida deles.
Mas os demônios, vendo que ali não havia saída, não tinha saída para eles, e eles sabiam que Jesus ia libertar aqueles 2 homens da escravidão dos demônios. E os demônios começam a implorar para Jesus. Os demônios falaram para Jesus: olha a manada de porcos do lado, assim tinha um pasto grande, e tinha uma grande manada de porcos pastando, e ali tinha algumas pessoas cuidando daquela manada de porcos. E os demônios, vendo que não ia ter como continuar na vida daqueles 2 homens, e sabendo que Jesus ia expulsá-los, eles pediram para que Jesus permitissem. Tá vendo? O diabo toca numa vida até certo ponto, até onde Deus permite. A partir do momento que Deus não permite, eles não conseguem tocar na sua vida, na sua família, na sua empresa, nos seus afazeres. Quando o homem ou a mulher está na direção de Deus, o diabo não toca. E eles, sabendo que Jesus ia fazer uma grande obra na vida daqueles 2 homens, Jesus ia salvar aquelas vidas, então eles pediram para que Jesus permitisse que eles entrassem naquelas manadas de porcos. E Jesus disse: vai. Jesus expulsou todos eles. E aqueles demônios, eram muitos demônios, legião. Para quem não sabe, uma legião de demônio na vida de um ser humano são mais de 6.000 demônios. Como que, se essa pessoa não se pegar com Deus, como é que ela vai vencer as drogas, vai vencer a prostituição, vai vencer as tentações? É muitos trabalhando em cima daquela vida para destruir. Mas quando estamos na presença de Deus, obedecendo a Ele, na direção do Espírito Santo, Deus também envia uma legião, uma grande legião de anjos celestiais, para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. E quando aqueles demônios saem daqueles homens, entraram naquela manada de porcos, os porcos enlouqueceram. Olha a força tremenda que o diabo tem. Os porcos enlouqueceram, e todo aquele rebanho de porcos saíram em disparada, correndo como loucos. Chegou na beira de um despenhadeiro, um barranco muito alto, e lá embaixo o mar. E os porcos todos, do primeiro até o último, pularam todos dentro daquele mar. E ali todos morreram afogados. E aqueles homens que estavam cuidando daquela manada de porcos saíram correndo em disparada para a cidade. E chegou lá, contou tudo o que aconteceu e o que Jesus fez. E aqueles moradores daquela cidade saíram à procura de Jesus até encontrá-lo. E quando encontrou Jesus, eles pediram para que Jesus saísse daquela região deles e não voltasse mais lá. Olha, meus queridos, amados ouvintes da palavra de Deus, eu vejo muitas pessoas, ouço muitas pessoas dizer: o diabo comigo, eu trato ele na ponta do pé, eu piso na cabeça dele, eu cirando com ele. Não tenho outros falam, eu não tenho medo do diabo. E assim por diante. Se você soubesse as forças que tem o maligno, você não brincava. Você, para falar isso, você, para desafiar o diabo, desafiar a
as forças do inferno, primeiramente você tem que estar com a sua vida na presença de Deus, certo? Você tem que estar com a sua vida na presença de Deus. Você tem que estar andando na obediência da palavra de Deus. Você não pode estar andando por aí cometendo pecado, cometendo coisas erradas, porque é a brecha, é as brechas que o diabo tem para agir na sua vida. Eu sempre costumo dizer, quando o homem ou a mulher está na presença de Deus, está na obediência, pisa no diabo, humilha, expulsa, faz tudo aquilo. Mas eu costumo sempre dizer, é a primeira vacilada que você der, é a primeira brecha que surgir na sua vida, o diabo vai entrar na tua vida e vai cirandar com a sua vida. Uma certa vez o diabo chegou em Jesus, pediu permissão para cirandar com a vida do apóstolo Pedro, e Jesus não permitiu. Só que Jesus chegou em Pedro e alertou-lo: Pedro, hoje Satanás chegou até a mim, pediu permissão para cirandar com a tua vida, mas eu não deixei. Em outras passagens bíblicas, o diabo chegou até a Deus e pediu permissão para cirandar com a vida de Jó, que o diabo estava sentindo uma inveja muito grande de Jó. Deus permitiu ele tocar em Jó, mas para provar para Jó, para provar para o inimigo que Jó era fiel, tanto no tudo como no nada, na saúde e na doença. Foi por isso que Deus permitiu, para provar que Jó era fiel até o fim. E pode ver que o Jó perdeu os 10 filhos, perdeu seus bens, ficou muito enfermo, de chegar ao ponto de não poder andar, cheirando mal, ficou pele e osso. Mas Deus não permitiu o diabo ceifar a vida de Jó, e o diabo não pôde matar o Jó. Depois Deus devolveu a saúde para Jó. Tudo que Satanás destruiu, os bens materiais de Jó, Deus restituiu 100 vezes mais, e pôde provar para o diabo que Jó era fiel no tudo e no nada. E Deus nesta noite quer provar para o diabo que você é fiel, mesmo estando enfermo, mesmo você estando desempregado, mesmo você estando passando por grandes lutas, perseguições, você tem sido fiel a Deus. Às vezes tem pessoas, às vezes pode acontecer, ter pessoas nesta noite até falando assim: nossa, mas esse pastor fala muito no diabo. Você acha que esse monte de acidente que está acontecendo no mundo é o quê? Você acha que tanta separação de casal, tanto jovem nos vícios das drogas, no mundo do crime, as cadeias lotadas que não tem lugar para pôr mais gente, você acha que é o quê? Um monte de pessoas, um monte de morador de rua para tudo quanto é lugar, você acha que é o quê? Os hospitais lotados, as UPAs lotadas, o janjão lotado de pessoas doentes. Cada dia surge uma doença pior do que a outra. Você acha que é o quê? É Deus que está fazendo tudo isso? Não. Tudo isso é obra do inimigo. E eu estou aqui nesta noite para trazer a palavra de Deus e te alertar dos riscos que você corre. Que existe um inimigo que não gosta de você, que existe um inimigo que não vai com a sua cara. Quantas pessoas são usadas para fazer o mal? Da mesma forma que Jesus tem os seus discípulos, os seus seguidores, o inimigo também tem aqueles para fazer a vontade dele, para obedecer às ordens, para obedecer às regras, né? E você sabe que o Lúcifer, que hoje é os príncipe, que hoje ele é o príncipe dos demônios,
Ele que comanda, ele é o cabeça, ele é o chefe, o chefão dos demônios, Lúcifer. Lá no princípio, ele era um anjo de luz que morava no céu com Deus, aonde ele comandava um grande coral, aonde ele regia um grande coral de louvor. E esse mesmo Lúcifer, quando era um anjo de luz, ele causou uma rebelião terrível lá no céu contra Deus, para derrubar Deus do seu poder. Apocalipse capítulo 12, pode ler lá, tá lá escrito lá na Bíblia. É aonde ele perdeu o seu lugar e ainda conseguiu arrastar aqui para a terra a terceira parte dos anjos que adorava a Deus no céu. Você está achando que o diabo é brincadeira? Você acha que ele vai agir na sua vida para brincar? Não. Se pega com Deus. Coloca a sua vida no altar de Deus. Coloca a sua família no altar de Deus. Tudo que você tem, põe na mão de Deus para Ele administrar por você. Para estar te dando orientação, sabedoria, entendimento. Está entendendo, meus irmãos? Está na Bíblia, não sou eu que estou falando. É Deus falando através da sua palavra. E nesse momento convido os amados ouvintes da palavra de Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, porque agora é momento de oração, é momento de nós falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez entramos na Tua santa presença para Te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e da minha família. Eu quero terminar esta noite, meu Deus, agradecendo por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Te agradeço por essa palavra, esta mensagem, a qual o Senhor preparou nesta noite para todos os corações, para todos os ouvintes que ouvem e acompanham a Tua palavra, que acompanha este canal, todos os seguidores, sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Quantas pessoas têm sido vítima do maligno? Quantas pessoas que já perderam as suas vidas, que o maligno destruiu? Quantas pessoas nesta noite que estão com depressão, muitas delas até com intenção de tirar a sua vida. Mas não é a pessoa que quer fazer isso. É que o inimigo chamado Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, aquele que guerreou lá no céu, está guerreando nos quatro cantos da terra. É ele que coloca o desejo de morte. É ele que conduz a pessoa para a perdição, para os vícios das drogas, das bebidas. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que todo espírito maligno que colocou a depressão neste homem, nesta mulher, que caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. E enche o coração desta pessoa de gozo, de paz, de alegria. Que esta pessoa volte a caminhar, a viver, cuidar da sua família. Que volte a ter sua vida normal. Senhor, abençoa aqueles que querem firmar na Tua presença e não consegue. Quer obedecer a Tua palavra, não consegue. Quando percebe, já errou de novo, pecou de novo. Mas que o Senhor venha ter misericórdia. Ajude esta mulher, ajude esse homem, dá força para firmar na Tua presença, que eles possam sentir de verdade a Tua presença, as Tuas mãos tocando neles. Senhor,
Eu oro em favor daquele que está dentro de uma prisão, dentro de uma cela, preso. Alguns estão ali porque cometeu um delito, outros estão ali inocentes, porque estava junto com a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada e rodou junto. Abençoa, Senhor, aquele que está em cima de uma cama, doente, enfermo, sofrendo, agonizando. Deus, liberta este homem, esta mulher, esta criança destas enfermidades. Cura elas, Deus. O Senhor tem poder. Abra as portas que estão fechadas, a porta do emprego. Abençoa as famílias, os casamentos, os casais, todos que deixaram seus pedidos de orações aqui no canal, que seja visitado, tocado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Dê uma noite de descanso, de repouso, para aqueles que vão descansar, que vão repousar, e guarde aqueles que estão no seu trabalho, trabalhando nesta noite. Que a mão de Deus esteja sempre presente, guardando e protegendo. É o que eu te peço, te glorifico e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esta palavra, deixe o seu joinha aqui para nos ajudar esse canal continuar crescendo. Que tenha uma ótima noite abençoada em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Jesus te ama e eu também.